Classificação perante a viscosidade do óleo. O que seriam essas classificações que a gente vê aí no óleo 20W50, 10W30, 5W20? O que significa isso? É a classificação, ensaio químico de qualquer, você pode pegar qualquer líquido e ensaiar a viscosidade dele. Ou seja, o que seria a viscosidade? A capacidade dele fluir. Quanto mais viscoso, né, vamos pensar no mel extremamente viscoso, ele é difícil de fluir. Vou pensar na água, ela é pouco viscosa, perto do mel, perto do óleo, porque ela flui muito mais fácil. Mas tudo que é líquido eu tenho uma certa viscosidade, que é a atração entre as moléculas. E como é que eu classifico isso? Em função da temperatura. Então se criou lá em 1900 bolinha, né, a SAE, que já existia, a Associação de Engenheiros Automotivos, criada nos Estados Unidos. Um dos fundadores, o Henry Ford. O padrão na área automotiva se segue muito, que a SAE determina. E foi classificado o seguinte, se criou uma classificação de óleo, de um ensaio, que eu ensaio o óleo quando está frio, ou seja, o W aqui significa winter em inglês, inverno, e eu ensaio o óleo a 0 graus Celsius e tento analisar qual é a viscosidade dele nessa condição. E também tenho a análise da viscosidade quando eu estou em temperatura de trabalho, ou seja, 100 graus Celsius, e correlaciono qual que vai ser a viscosidade dele nessa condição. Não confundir esses números, tá? São escalas diferentes, é como eu querer comparar metros com quilômetros. Não se prenda ao número aqui, tá? Que obviamente, apesar do número ser maior aqui, quando ele está quente, ele fica menos viscoso. Acho que todo mundo que já fritou um bife na vida numa frigideira já deve ter reparado que você coloca o óleo sai meio viscoso, cai na frigideira, conforme a frigideira esquenta, eu mexo a frigideira, o óleo se movimenta muito mais fácil, como se fosse água, né? Na frigideira. Porque conforme aumenta a temperatura, a viscosidade cai. Olhando num gráfico, para entender isso daí, imagine que eu tenho um óleo que a classificação dele é SAE 5W. Então, no ensaio no inverno a 0 graus, ele tem uma certa viscosidade. Conforme aumenta a temperatura, a viscosidade, que é o eixo Y, cai drasticamente, absurdamente. E se eu tiver um óleo que não tenha nenhum aditivo, que seja só classificado 5W, ele não possui nenhum aditivo que garanta que ele não perca a viscosidade. Se eu colocar esse óleo no motor, a partir do momento que o motor esquentar, eu vou perder o motor, porque ele vai ficar tão fininho, tão pouco viscoso, que o filme de óleo que eu tenho entre as peças vai ficar tão pequenininho que eu vou ter contato de peça de metal com metal e vou perder o motor. Por outro lado, eu tenho um óleo que é a classificação SAE40, ou seja, ele é bem mais viscoso, absurdamente mais viscoso, tanto que eu não consigo nem trazer ele para 0 graus, porque ele fica extremamente viscoso, fica como se fosse uma parafina, digamos assim, exagerando, não chega a tal ponto, mas ele fica bem difícil de fluir, e conforme eu esquento, obviamente ele perde a viscosidade. Então se eu colocar um óleo que é só SAE 40 dentro do meu motor, quando der a partida frio, danou-se, porque ele é tão viscoso que ele vai ter dificuldade de preencher os vãos, as tolerâncias entre o espaço criado entre as peças metálicas do motor. Com isso, como ele não vai entrar, por ser muito espesso, metal com metal, perdi o motor de novo. E aí se criou uma classificação de óleo multiviscoso através de aditivos. Eu pego o óleo base, vou adicionando aditivo para ele começar como se fosse um 5W, um óleo classificação 5W, mas conforme ele vai esquentando, ele muda de classificação e cai no SAE 40. Significa o quê? Proporcionalmente, o óleo 5W deixa de perder tanta viscosidade em função da temperatura, graças a este tipo de aditivo. Com isso, como as tolerâncias do motor variam muito pouco em função da temperatura, pensando assim macroscopicamente, né? Eu esquento o motor, essas tolerâncias mudam.
mas não a ponto de eu compensar uma variação tão grande de viscosidade, eu consigo compensar com esse tipo de óleo. E tem até fabricante que pede para você, em função da temperatura ambiente, mudar a viscosidade do óleo do seu motor. Aí eu estou jogando muita responsabilidade no meu consumidor final, que é um consumidor leigo, de qual óleo usar em qual temperatura, em qual estação do ano. É melhor você tentar desenvolver um motor que consiga o mesmo óleo trabalhar em diversas temperaturas do que brincar com isso, ou pelo menos, se eu vou vender um carro na Suécia, eu uso um tipo de óleo que vai me atender melhor às condições ambientes, às condições climáticas da Suécia. Se eu vou vender um carro no Brasil, outras condições. Se eu vou vender um carro num país tipo Austrália, Espanha, onde no deserto chegam temperaturas muito mais altas, no deserto da Austrália, ou mesmo lá na Espanha, Portugal, que no meio do verão chega a temperatura de 45 graus, ou seja, mais alto que alguns lugares aqui do Brasil, eu sou obrigado a informar um óleo de maior viscosidade. Por que isso? Conforme eu vou diminuindo a temperatura, as minhas tolerâncias, meus espaçamentos entre as peças vão diminuindo. E se eu tiver com óleo muito espesso, que nem eu expliquei antes, não vai conseguir penetrar nesse vão e vou ter óleo, contato de metal com metal. Conforme vai tudo esquentando, as folgas aumentam e, consequentemente, eu preciso de um óleo mais viscoso para trabalhar ali. Voltando aqui para esse slide, que é mais fácil de visualizar, é uma situação que é muito comum acontecer. Você tem o seu carro que está bastante rodado para os padrões nossos aqui, sei lá, 150 mil quilômetros. Você para numa autopeça ou no mecânico ou no posto de gasolina. Fala, pô, eu tenho que trocar o óleo, tá na hora de trocar o óleo. E aí você chega ali no balcão e o cara fala, que carro que você tem? Você fala o teu carro, o modelo do teu carro. E aí ele fala, mas quantos quilômetros tem? Aí você fala, 150 mil quilômetros. Aí o cara fala, teu motor já está cansado, seu motor já está gasto. O seu óleo que o fabricante recomendava era 1540, 15W40. Mas como o seu motor está muito rodado, vamos trabalhar com óleo 20W50. Ou às vezes o cara até te recomenda o óleo para motor cansado, para motor bastante rodado, que tem até escrito isso no frasco de óleo, o 20W60. E ele te recomenda usar esse óleo. É certo isso ou não? Depende, porque eu posso ter um carro que eu rodei 150 mil quilômetros no trânsito pesadíssimo de São Paulo, ou em BH, que eu tenho um monte de subida e descida, etc. E aí eu exijo pra caramba do meu motor nesses 150 mil quilômetros, né, em termos de horas de uso e carga. Como eu também posso ter um carro que o cara mora à beira de uma estrada com limite de 80 km por hora, e ele só usa o carro para ir na outra cidade que está a 50 km dele. Então ele entra na estrada já 80 por hora e vai constante. Concordo que 150 mil quilômetros nessa condição, o motor sofre muito menos do que o motor que foi usado, teve uso severo numa cidade grande. É muito difícil você ir por esse caminho, no achômetro. Qual que é o jeito certo de eu fazer isso? Pega o teu carro, rodou com ele pelo menos uns 20 minutos, meia hora, para o óleo realmente esquentar. Para no mecânico, a maioria dos mecânicos tem um sensor de pressão, porque no cabeçote do motor já tem um sensor de pressão, mostrando aí na figura para vocês. Geralmente no cabeçote, porque é onde eu tenho a menor pressão possível do motor, onde eu estou mais longe da bomba de óleo, a parte alta do motor. Então ali aquela pressão, aquele sensor, que é o mesmo que quando cai muita pressão acende a luz no painel, ele indica que, geralmente, depende de motor para motor, quando eu chego a uma pressão menor que 0,7, 0,5 bar de pressão, eu acendo a luz no painel. Um motor novo, com óleo quente, um óleo certo quente, eu tenho que ter pelo menos entre 1 bar e 1 bar e meio em marcha lenta. Quando eu dou partida frio, é normal você ver 2, 2,5 até 3 bar. Mas como eu falei ali na bomba de engrenagem, eu tenho uma válvula de controle de pressão. Então depende de novo de qual motor você está trabalhando, mas eles variam entre 3,5 e 4,2, 4,5 bar de pressão.
que significa isso? Obviamente, quando eu acelero, a bomba de óleo trabalha mais rápido, a pressão sobe, e quando chega perto de uns 2.000, 2.500 RPM, estabiliza, porque eu começo a abrir a válvula de controle de pressão. É muito comum, preparador, para garantir que eu tenha lubrificação, principalmente nos mancais em motor muito preparado, arrancar, deixar isso daí totalmente fechado e a pressão ir para 7, 8 bar. Mas não é muito legal fazer esse tipo de coisa, principalmente se eu vou usar o carro no dia a dia, porque esse excesso de pressão vai fazer cuspir retentor de virabrequim, vai vazar óleo do motor, não é legal. A não ser que seja um motor extremamente para arrancada, para competição, etc., eu não recomendo. Mas voltando, peguei meu carro, 150 mil quilômetros, tá óleo aquecidão, parei no mecânico, plugo, sensor de pressão de óleo. Se tiver para baixo de 1 bar, vale a pena você passar para uma viscosidade acima. Então, se meu motor recomendar 15W40, passa para um 20W50. Se não está, mantenha a mesma viscosidade. Não vai nessa de vendedor de balcão, que às vezes você pode até perder o motor, porque pode ser que seu motor não esteja com grandes folgas, você põe um óleo mais viscoso, e talvez quando ele estiver frio, o óleo vai estar tão espesso que ele não vai preencher aqueles espaços, e vai ter metal com metal e você vai perder, vai diminuir a durabilidade do seu motor. Então vale a pena fazer esse pequeno teste, que é relativamente simples, para decidir qual óleo eu vou usar. E muitos já devem ter reparado também que no passado, por exemplo, a maioria dos motores era 20W50, a viscosidade, óleo bem mais viscoso. E cada vez mais eu fui diminuindo a viscosidade dos óleos. Então eu já tenho um carro aí popular rodando com 0W20. O pessoal até brinca, pô, a hora que eu coloco um óleo 0W20 no motor, parece que eu estou colocando água, de tão fluido que é. Por que isso? Aí você conversa com a grande maioria e eles falam, isso se deve porque os processos de usinagem do motor melhoraram e eu estou com as folgas menores e, consequentemente, eu posso usar um óleo mais fino, né, ou menos viscoso. Isso não deixa de ser uma verdade. No passado, as variações de produção que eu tinha me davam um espaço muito maior. Então era normal até no passado lá ter aquele famoso amaciamento do motor, porque você trocava o óleo depois com 1.000 quilômetros, ainda tinha um pedaço de metal dentro do motor, porque as tolerâncias, as variações de produção eram muito grandes. Hoje se diminuiu bastante isso, mas estamos nesse raciocínio, na verdade eu estou passando a carroça na frente dos cavalos, porque não é que eu melhorei o processo de fabricação e com isso eu uso óleo mais fino. Eu quis usar um óleo mais fino e por isso eu melhorei o processo de fabricação. Por que o óleo mais fino ou menos viscoso? Basta raciocinar comigo. Na hora de eu bombear qualquer fluido, raciocina comigo se não é muito mais difícil. Digamos que eu tenho um tubo e tem uma bomba que eu estou girando a bomba na mão. Concordo que é muito mais difícil eu bombear mel dentro daquele duto do que bombear água, só por causa da viscosidade do mel. É a mesma coisa aqui, se a viscosidade é muito grande, eu gasto mais energia do motor em bombeamento. E conforme eu vou reduzindo a viscosidade, eu desperdiço muito menos energia de bombeamento. E além disso, tem motor até que ele tem variador. A bomba não é uma coisa constante. Ela não aumenta a rotação e pressão em função da rotação do motor. Ela é variável, porque em certas situações eu posso exigir muito menos da minha bomba, como estando numa estrada com o pé leve, né, sem exigir muito do motor, como ao mesmo tempo eu exijo muita vazão de óleo para uma condição que eu esteja, uma vazão e pressão quando eu estou em marcha lenta, parado no trânsito num dia quente, que a rotação é tão baixa que eu não consigo garantir boa lubrificação por causa da vazão da bomba. Aí eu sou obrigado a botar uma bomba de maior vazão. Só que quando eu estou acelerando o carro na estrada, ela está roubando energia desnecessária. Muitos fabricantes começam a ganhar eficiência de motor, consumo de combustível de 3, 5%, só brincando com essas coisas. E obviamente, quanto mais baixo o óleo, né, a viscosidade do óleo, mais baixo vai ser o meu consumo melhor vai ser o meu consumo de combustível.
mas não vai pegar seu carro, que o manual, quem determina a viscosidade é o fabricante. Não vai pegar o teu carro que está lá 15W40 e falar, ah, o Felipe falou que eu vou economizar combustível usando 0,20. Não, aí você vai perder o seu motor. Então cuidado, quem determina é o fabricante do teu motor naquela época. Toma cuidado em pegar carro que tem um motor há 20 anos no mercado e falar, poxa, meu carro há 20 anos atrás, eu comprei, ele tem 20 anos, ele era 15,40. Mas hoje o fabricante usa nesse mesmo motor 0,20. Cuidado, porque não é o mesmo motor. Apesar de ser a mesma família, esse motor veio passando por melhorias, principalmente no processo de fabricação, nas tolerâncias. Então não vai achar que o seu motor do Onix, que o motor do Onix lá 1.0 é o mesmo motor do Corsinha, do Celta que você tem há 20 anos atrás. A família é a mesma, mas ele veio se desenvolvendo em processo de fabricação. Então cuidado, não vai cair nessa bobeira que você vai perder o motor do seu carro e ainda vai culpar o fabricante do motor. Outro ponto muito interessante é notar que motores de performance mesmo, falando Fórmula 1, eu não consigo dar partida no motor frio. Eu sou obrigado a aquecer tanto o sistema de arrefecimento à água do motor, que a gente já vai ver, como a parte, todo o óleo. Eu sou obrigado a bombear tudo isso daí quente dentro do motor, para que ele se estabilize em temperatura, aí eu posso partir, porque as tolerâncias dele são tão minúsculas, são tão pequenas, que eu não consigo ter um óleo que consiga trabalhar nessa faixa grande de temperatura, ou seja, de 20 graus Celsius ou 15 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então eu sou obrigado a esquentar o motor para dar a partida. Além disso, é aquilo que eu já falei antes ali no curso, o motor está frio, não vai sair esmirilhando ele. Espera ele chegar na temperatura de trabalho para poder aí sim todas as peças se ajustarem em termos de folga, chegarem num dimensional de trabalho certo, para ir acelerar. Não seja enganado pelo medidor de temperatura do painel, que ali ele aquece a água muito rápido, e às vezes ele é até mentiroso, para dar aquela impressão que o motor esquentou mais rápido. Leve em consideração a temperatura de óleo. E aí você fala, mas Felipe, meu carro não mostra temperatura de óleo no painel. Tem aqueles OBDzinho, né, aqueles plugzinhos que você põe na OBD e lê no celular, pode te informar. E se você não tiver, espere uns 15, 20 minutos andando em trânsito, normal, no dia a dia aí, para aí sim acelerar. E isso é um fator determinante na durabilidade de vida do seu motor. Lembre que o motor de caminhão de bombeiro e ambulância não dura nada, eles duram muito pouco. Justamente porque o cara está com o motor frio e de repente dá a partida acelerando para cobrir uma emergência. Tanto que tem caminhão aí de bombeiro que o cara espeta na tomada para já ficar aquecido. Para além de tudo, além dele ter o máximo de desempenho possível, eu não perder o motor, não ter uma vida útil curta dele.